Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai fazer um mergulho numa daquelas histórias assim famosíssimas e talvez por isso mesmo bem mal compreendidas, a história de Sansão. Exato! A gente pegou várias fontes, vários estudos sobre o capítulo 16 de Juízes, que é, a narrativa da queda dele. O clímax da vida E dele. a pergunta que guia a gente aqui é: como é que pode um homem que era tipo uma força da natureza, o cara arrancou os portões de uma cidade, como é que ele foi derrotado numa conversa? É a pergunta de 1 milhão, né? Porque a história dele é um estudo fascinante sobre esse abismo que às vezes existe entre um dom divino e a fragilidade humana. Totalmente. Ele era invencível para exércitos, mas era completamente vulnerável a si mesmo. E quando a gente junta as peças, a gente vê que a tragédia não foi um acidente. Foi uma construção, sabe? Passo a passo. Certo, então vamos começar a desembrulhar isso. O capítulo que eu acho curioso não começa com a Dalila. Não mesmo? Começa com Sansão em Gaza, território inimigo, e ele vai visitar uma prostituta. Aí os filisteus descobrem, cercam o lugar, montam uma armadilha, Aham. esperando o amanhecer para pegar ele. Parecia o fim da linha, né? Sim. Mas para Sansão, não. No meio da noite, ele simplesmente levanta, vai até o portão da cidade, arranca as portas, as vigas, a tranca e tudo. E não só arranca, ele joga tudo nos ombros, como se não fosse nada, e sobe uma colina pra, exibir o feito. É um poder que beira o absurdo. É quase um insulto. Ele não só escapa, ele humilha a cidade inteira. Exato. Mas aí fica a pergunta: o que ele estava fazendo lá, em território inimigo, por um impulso pessoal? Isso já diz muito sobre ele, não diz? Diz tudo. Esse episódio é tipo um trailer do que vem pela frente. Ele estabelece um padrão. Que padrão seria esse? Uma confiança cega na própria força e uma atração, assim, fatal por mulheres filisteias, que eram as inimigas do povo dele. A força o deixa arrogante e a arrogância o deixa descuidado. Ele acha que pode entrar e sair de qualquer perigo. Porque até então ele sempre pôde. Sempre. E, falando nessa vulnerabilidade, aí sim entra em cena a Dalila. O texto diz que ele se apaixona por ela e, claro, os líderes filisteus veem nisso a oportunidade de ouro. E eles não medem esforços. A proposta que fazem para ela é inacreditável. Não é um suborno qualquer. De jeito nenhum. São 5 líderes filisteus. E cada um oferece 1.100 moedas de prata. Nossa! Fazendo as contas, são 5.500 moedas. É uma fortuna. Para ter uma ideia, o preço de um escravo na época era, sei lá, umas 30 moedas. O valor que eles colocam na cabeça dele é estratosférico. Caramba! Isso muda tudo. Não é só uma mulher traindo um amante. Não, é uma questão de segurança nacional. Eles estavam dispostos a esvaziar os cofres. Exatamente. A missão da Dalila era uma operação de inteligência de altíssimo risco. E o pagamento reflete o tamanho da ameaça que Sansão era. Faz sentido. E tem um detalhe quase poético. Alguns estudos apontam que o nome Dalila soa parecido com a palavra hebraica para noite, Laila. Que interessante. Como se o nome dela já anunciasse a escuridão que ela traria para ele. Pois é. E aí começa esse jogo perigosíssimo. Ela começa a pressionar para descobrir o segredo da força dele. E na primeira vez, ele mente. Diz que se for amarrado com 7 cordas de arco frescas, de vime, ele fica fraco. E a cena quase cômica, né? Ela o amarra e grita a frase que vai se repetir. Os filisteus vêm vindo, Sansão. Ele acorda e, puf, arrebenta as cordas como se fossem linha queimada. Certo. Mas o ponto crucial é, o texto diz que os inimigos estavam de fato escondidos no quarto. Ah, então ele viu a traição. Não foi só um truque dela. Ele viu. Ele sabia que ela estava tentando entregá-lo. Que loucura! Ele sabe que ela o traiu, com os inimigos ali, prontos pra matar ele, e ele continua lá? Por quê? É só arrogância? Eu acho que é uma mistura. Primeiro, a arrogância. Eu sou o super-homem, o que essa mulher pode fazer comigo? Segundo, ele subestima a persistência dela, acha que tá no controle do jogo. E talvez uma atração pelo perigo? Sim. Talvez ele seja viciado nessa adrenalina. É um relacionamento tóxico, ele sabe, mas não consegue sair. Faz todo sentido. E ele continua no jogo. Ela reclama que ele mentiu e tenta de novo.
Dessa vez ele fala para ela usar cordas novas. E acontece a mesmíssima coisa. Ele as arrebenta dos braços como se fossem um fio. A tensão deve estar aumentando muito, né? Com certeza. E ele tá brincando com fogo. Na terceira tentativa, a coisa fica ainda mais perigosa. Ele diz para ela assim: se você tecer as 7 tranças do meu cabelo na teia do seu tear. Peraí, ele mencionou o cabelo. Mencionou o cabelo e as 7 tranças. Ele está praticamente dando a resposta. Por que ele faria isso? É quase uma confissão velada, sabe? Ele tá dançando na beira do abismo. É um sinal de que o cerco psicológico tá se fechando. E mesmo assim ele ainda se sente no controle? Totalmente. Porque ele acorda e arranca não só o cabelo, mas o tear inteiro da parede. A força dele ainda é absurda. Mas a resistência mental, essa tá se esfarelando. Ele sabe que ela não vai desistir e mesmo assim não vai embora. Ele tá preso na própria armadilha. E aí a estratégia dela muda. Ela abandona os truques e parte para um ataque emocional. O texto é brutal. Diz que ela o pressionava todo dia, a ponto de sua alma se angustiar até a morte. Isso não é mais um jogo. É tortura psicológica. Exato. Acabou o jogo, agora é tormento. Ele não está sendo derrotado pela força, mas pelo desgaste, pela exaustão emocional. Imagina todo dia a mesma acusação. Você não me ama, você não confia em mim. O homem mais forte do mundo, vencido pela insistência. E ele cede. O texto diz que ele abriu todo o seu coração. Conta tudo, que é um nazireu consagrado a Deus desde o nascimento, que o cabelo é o sinal disso, e que se for raspado, a força vai embora. É uma entrega total. E Dalila sabe. Ela sente que dessa vez é a verdade. O tom de voz dele, a exaustão. Tudo. Ela chama os líderes filisteus uma última vez, eles trazem o dinheiro e a cena da traição acontece da forma mais íntima possível. Ela o faz dormir no colo dela, é uma imagem de vulnerabilidade absurda. Enquanto ele dorme, ela chama alguém para raspar as 7 tranças e então, pela última vez, ela grita: os filisteus, Sansão! E ele acorda achando que vai ser como das outras vezes, mas o texto diz algo devastador. Ele, porém, não sabia que o Senhor já se tinha retirado dele. E aqui está o aham, o ponto central que a gente esquece. Ele acorda e pensa: vou me livrar como sempre, mas o poder não está mais lá. E a razão é essa frase. Espera um pouco, então a gente aprendeu a história errada a vida inteira. A força dele não estava de fato no cabelo? É uma ótima pergunta e a resposta muda tudo. O cabelo não era uma bateria mágica. Era o que então? Pensa no cabelo como uma aliança de casamento. A aliança não é o casamento, mas é o símbolo visível dele. Certo. Se você joga a sua aliança fora num ato de traição, você não perdeu só um anel, você quebrou o pacto que ele representava. Entendi. O cabelo de Sansão era o símbolo externo do seu voto, da sua aliança com Deus. A força vinha do pacto, não do cabelo. Ao permitir que o símbolo fosse quebrado, por paixão, por descuido, ele traiu o pacto. A conexão foi rompida. Nossa, isso é muito mais profundo, né? A queda dele, então, é uma consequência da quebra da consagração, não um truque de mágica. Exatamente. E a partir daí, a queda é rápida e terrível. É uma queda livre. Os filisteus o prendem, furam seus olhos e o levam para Gaza. A mesma cidade de onde ele arrancou os portões. A ironia é cruel. Muito. E lá, o herói de Israel é forçado a girar um moinho numa prisão, um trabalho de animal ou dos escravos mais baixos. É a humilhação absoluta. O homem que viu o mundo com arrogância agora não vê nada. O homem de força ilimitada, preso num ciclo de trabalho esgotante. É a degradação total. Mas no meio dessa escuridão toda, o autor coloca uma frase pequena, quase escondida. Qual? E o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Ah. Não é que a mágica está voltando, é um sinal, um lembrete de que o tempo passa e com ele a possibilidade de restauração. E os filisteus, claro, em êxtase, organizam uma festa gigantesca para o seu deus, Dagon, dizendo: nosso Deus nos entregou o nosso inimigo. Eles transformam a captura de Sansão numa vitória religiosa.
E isso prepara o palco para o confronto final. Não é mais Sansão contra os filisteus. É o Deus de Israel contra Dagom. Precisamente. E para esfregar sal na ferida, eles trazem Sansão da prisão para o templo para que ele os divirta. Ele vira o entretenimento da festa. A cena é grandiosa e trágica. O templo lotado, o texto fala em 3.000 pessoas só no terraço assistindo. Uhum. E Sansão, cego, humilhado, faz um pedido simples ao garoto que o guiava. Me posiciona onde eu possa sentir as colunas que sustentam o templo. E ali, encostado nas colunas, ele faz sua última oração. E é uma oração incrivelmente pessoal, crua. Ele não pede salvação para Israel, né? Não, ele não pede perdão. Ele clama: Senhor Deus, peço que te lembres de mim. Dá-me força só mais esta vez, para que de uma só vez eu me vingue dos filisteus, pelos meus 2 olhos. Pelos olhos dele. É um pedido de vingança. É totalmente pessoal. Isso me choca um pouco. Sim, a motivação primária é a vingança. E isso torna a história mais humana. Ele não se tornou um santo no final. Ele é um homem quebrado e furioso. Certo. Mas nessa oração, mesmo que nascida da vingança, ele faz algo que não fazia há muito tempo. Ele se volta para Deus como a única fonte de força. Ele reconhece sua dependência total. E a força volta. E a força volta. Não por causa do cabelo que cresceu um pouco. O poder vem como uma resposta direta de Deus àquela súplica. É a fé, mesmo uma fé manchada de vingança, que reativa o poder. E com as mãos nas 2 colunas centrais, ele diz suas últimas palavras. Que eu morra com os filisteus. Ele empurra e o templo inteiro desaba. É um final cataclísmico. Ele derruba o prédio sobre todos os líderes, toda a elite filisteia. E a narrativa termina com a frase que é um paradoxo incrível. E foram mais os que ele matou na sua morte do que os que matara durante toda a sua vida. Exato. Então, o que isso quer dizer? Que no seu momento de maior fraqueza, cego, escravo, ele alcança maior vitória. Que ele precisou perder tudo para cumprir seu propósito. Precisamente. A vida de Sansão é uma tragédia de potencial desperdiçado. Ele recebeu um dom extraordinário, mas sua arrogância, seus impulsos, o sabotaram a cada passo. Mas no fim, No ato final, ele cumpre a missão. A profecia dizia que ele começaria a livrar Israel dos filisteus. Ao eliminar toda a liderança inimiga de uma só vez, ele desfere o golpe mais devastador que já tinham visto. Ele viveu como um herói falho, mas morreu cumprindo seu destino. é um legado incrivelmente complexo. Não é uma história de um herói puro. De jeito nenhum. É a história de um homem cheio de falhas que, no fim, foi um instrumento de algo maior. E isso nos deixa com uma reflexão, né? Qual seria? A última oração de Sansão é por vingança pessoal. Ele quer retribuição. Mas Deus atende a esse pedido e, ao fazer isso, permite um ato que cumpre um propósito divino nacional gigantesco. E a questão que fica é: onde termina a motivação humana e onde começa a vontade divina? Será que um sentimento tão pessoal e até sombrio como a vingança pode, em certas circunstâncias, se tornar o veículo para a realização de um propósito muito maior?